Mais uma vez boa tarde e vamos continuar agora com o nosso vídeo sobre quantidades físicas vetoriais e escalares. Para já nós fazendo o resumo daquilo que vimos que as quantidades físicas sendo vetoriais e escalares, então há necessidade de estudarmos os objetos, ou seja, um objeto matemático que chamamos de vetor. Por outras palavras, o que nós queremos aqui dizer é que as quantidades físicas vetoriais são perfeitamente descritas por meio de vetores. Ora, o que é um vetor? Um vetor é, na verdade, um objeto matemático que graficamente pode ser representado desta forma, onde tem a sua origem, que chamamos por ponto de aplicação, tem a magnitude, que representa o módulo, ou seja, temos o módulo que representa a magnitude do vetor, é o comprimento do vetor, e temos a seta que representa a direção e o sentido do vetor. Por outro lado, se nós representarmos este vetor num sistema cartesiano ortogonal, conseguiremos perceber então que é possível descrevermos um vetor, não é? Não só pela sua magnitude ou seu módulo, mas a sua orientação pode ser descrita por um ângulo, em que neste caso uma orientação representa para nós a direção e o sentido. Vimos também que dados dois vetores A e B, vamos lá chamar dois vetores, um que é A e seja este, por exemplo, um vetor B. É possível de somarmos estes vetores graficamente, em que um primeiro método nós podemos fazer uma soma colocando o vetor, escrevendo primeiro o vetor A e na ponta, ou seja, no término da seta do vetor A, colocamos a origem do vetor B. E assim, desta forma, este sendo para nós o vetor B. E finalmente, o vetor que vai desde a origem do vetor A até o fim ou o término do vetor B é o vetor C, que é o vetor que resulta da soma entre vetor A e o vetor B. Uma outra técnica, um outro método seria colocarmos a origem destes dois vetores no mesmo ponto, ok? Temos o vetor A e depois temos o vetor B. E assim sendo, este método chamamos por método do paralelepípedo, de modo que projetamos uma reta que é paralela ao vetor A e a outra que é paralela ao vetor B, de modo que o vetor que vai desde a origem dos dois até o ponto em que estes dois vetores se interceptam chama-se novamente vetor C, que é o vetor que resulta da soma entre A e B. É desta forma que se podem fazer somas, ok? Somas entre vetores de forma gráfica. Poderíamos ter muito mais do que dois vetores, obedecendo os mesmos procedimentos para encontrarmos um vetor soma entre os demais vetores. Ora, uma forma muito simples de escrever vetores é exatamente escrevendo eles de forma analítica, ok? Escrever dois vetores de forma analítica. Ora, antes de chegarmos lá, podemos falar, por exemplo, da diferença ou subtração entre dois vetores. Da mesma forma, como nós vimos, tínhamos o vetor, ok? Aqui é subtração de vetores. O que nós temos é que se temos o vetor A e o vetor B,
e queremos realizar a diferença entre o vetor A e o vetor B, ou seja, A menos B. Isto, na verdade, equivale à soma de A e o vetor menos B. A questão que se coloca quem é o vetor menos B. O vetor menos B simplesmente é o vetor que é simétrico ao vetor B, o que significa que o vetor menos B é o vetor que terá a mesma direção do vetor B, terá a mesma magnitude do vetor B, entretanto, o sentido deve ser contrário ao do vetor B, ou seja, sendo este o vetor B, então temos que o vetor menos B vai ser assim representado. Este é o vetor menos B, como podem ver, são paralelos entre si, portanto tem a mesma direção, mas as setas apontam em sentidos contrários, por isso tem sentidos contrários. E daí então já podemos realizar a diferença entre o vetor A e o vetor B, que passa a ser A mais menos B, assim, que pelo primeiro método isto passa de colocarmos, ou isso, escrevemos primeiro o vetor A e aqui, ok, e no seu término escrevemos o vetor B. Assim nós temos este como sendo o vetor B e, portanto, o vetor resultante da diferença é o vetor que vai desde a origem de A até o término de B. Este vetor é o vetor A menos B. Assim, desta forma. Vamos lá. Não. Vamos recuar um pouco isto, de modo que de forma clara saibamos que o que nós temos aqui, este é o vetor menos B. Assim, ok. E por outra, se quiséssemos seguir o segundo método, teríamos a origem dos dois vetores escritas colocadas no mesmo ponto, e portanto teríamos o vetor A e depois teríamos o vetor menos B. E o que vamos fazer é projetar uma paralela ao vetor A e outra paralela ao vetor B, e portanto temos que o vetor que vai desde a origem até o ponto de interseção entre estes dois vetores é o vetor A menos B, e conseguimos o mesmo resultado. Então, eu estava antes a dizer que uma forma simples de escrever um vetor é escrevendo ele na forma das suas componentes. Pensemos agora que introduzimos o vetor A de novo no sistema cartesiano ortogonal, ok? Vamos escrever aqui a forma ou fórmula, se quisermos, forma analítica de vetor, ok? Vamos pensar em escrever o vetor A por meio de suas componentes. Se este é o vetor A e conseguimos ver a partir daqui que alfa é a orientação do vetor A em relação, vamos lá, este seja o eixo X e este seja o eixo Y, conseguimos ver então que as componentes do vetor A poderão ser o vetor que vai desde a origem seguindo o eixo X, a que vamos chamar AX, e finalmente teremos o outro vetor que vai desde a origem seguindo o eixo Y, e portanto nós temos este sendo o vetor AY. E daqui nós então dizemos que
o vetor A é resultado da soma das suas componentes, que é vetor AX mais o vetor AY. E a questão que vem a seguir é como é que determinamos as componentes ou os vetores AX e AY. De forma clara, se nós usarmos as relações trigonométricas para o alfa, conseguimos ver que o seno de alfa seria definido como sendo o cateto oposto a alfa, que neste caso é a componente AY, divididos pela hipotenusa do nosso triângulo, que para o caso é o vetor A. E por outro lado, a relação cosseno de alfa seria dada como sendo o cateto adjacente a alfa, que é AX, ok, divididos pela hipotenusa, que é o vetor A. E daqui chegamos rapidamente à conclusão que AY é igual ao vetor A multiplicados pelo seno de alfa. E deste lado chegamos à conclusão que o vetor AX é exatamente igual ao vetor A vezes cosseno de alfa. Ok? Assim então nós conseguimos ver que as relações das componentes AX e AY prevalecem se nós estivermos sempre a comparar o vetor A, ok, em relação à direção ou ao eixo X, ok? Sempre que nós estivermos a escrever os nossos ângulos alfa, teta, beta, gama, ou seja lá o que for, ok, em relação ao eixo X, as componentes y de um vetor serão escritas, no caso bidimensional, será escrita por meio desta relação, e a componente x será escrita por meio desta relação. Ora, até então, nós podemos agora pensar de que forma é que nós podíamos fazer a soma de dois vetores A e B em termos das suas componentes. Simples. Se nós temos agora um vetor A que é escrito como AX mais o vetor AY, e depois temos o vetor B que é escrito como BX, ok, mais o vetor ou a componente BY, a soma destes dois vetores é feita em termos de componentes semelhantes, ou seja, componentes que se encontram no mesmo eixo. Pensemos agora, teríamos esta soma sendo AX mais BX mais o vetor, ou seja, a componente AY mais a componente BY. Idem para o caso da diferença. O vetor A menos B passava a ser escrito como sendo AX menos BX mais AY menos BY. E portanto, nós terminamos aqui com este vídeo. Espero que possa ajudar na revisão da vossa matéria e muito obrigado. Até breve.